Abro o programa Tá na Pauta de hoje com a música de novo, Esperança, porque primeiro ela é bonita, ela também tem uma mensagem que dialoga com o sentimento do mundo. Acho que nesses dias aqui de ontem para hoje nós temos uma esperança, né, no eterno, a esperança em um mundo melhor, a esperança também de um dia que recomeça depois do outro. Olha quantos olhares, né, para a mesma perspectiva que é a esperança que a gente pode ter hoje. E, obviamente, nesse sentimento, né, do falecimento do Papa Francisco e que faz com que o mundo ore, seja o universo católico ou não, o mundo todo ore. Hoje o programa está na pauta, não pode ser diferente, né? Nós temos aqui o Pablo Carlotto conosco. Pablo, já te dou bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Bebe. Com o coração sentido, né? Com as emoções meio abaladas ali, mas assim, enfim, é um bom dia. Que coisa impressionante isso, né? Do quanto a notícia do falecimento do Papa Francisco impactou as pessoas de uma forma geral. Tu sabes, Pablo, que nós conversávamos até fora do ar aqui, que eu fiquei com um sentimento de tristeza, né? Os colegas todos aqui também. E eu fui almoçar com meu pai ontem, né? E meu pai, eu disse, ele não é católico. Ele é católico, mas ele não é aquele católico que vai na missa, prática. Nunca foi, né, Pablo? É uma pessoa católica, sim, mas ele não é uma pessoa religiosa, nunca foi. E ontem ele ficou assim uns minutos em silêncio na refeição e eu puxando o papo com ele, disse, pai, o que que tu tem? Ele disse, estou aqui pensando no Papa. Né? E ele ficou triste, e aí eu perguntei até porque às vezes é uma energia do coletivo, né? A gente sabe que às vezes o Sim, sim, inconsciente tem esse coletivo, impacto também. aquela coisa do coletivo, todo mundo fica, né? Perguntei se era isso. Ele disse, não, eu tô aqui pensando porque ele era uma pessoa boa, carismática, simpático, Sorridente, sorridente. ele passava aquela ideia de que você facilmente se tornaria amigo dele, ou ele se Exatamente. tornaria facilmente teu Exatamente, amigo, sabe? exatamente. Porque tem uma expressão bem popular que se chama, é uma boa praça, É era, verdade. sabe? Eu gostava muito do Papa Sim. Francisco como pessoa, Uhum. gostava muito dele também como líder religioso, gosto muito dos escritos dele, das perspectivas, da forma de pensar do Papa Francisco, E gosto como muito. chefe de Estado, que a E gente às como vezes esquece essa chefe de dimensão, né? Que é Estado, importante chefe de também. igreja, chefe Uhum. de um segmento bastante forte dentro do cristianismo, que é a Igreja Católica. Mas eu gostaria também assim, de ponderar de que o Papa Francisco é um daqueles papas, Bever, que a gente vai colher frutos do papado dele ainda por muito tempo, certo? Porque foi um papa de fronteiras. Se você olhar a questão de idosos, o Papa tinha suas defesas. Se olhar a questão de crianças, o Papa tinha suas defesas. Se olhar sobre a questão do racismo, a questão de culturas, o Papa tinha suas defesas, seus argumentos, e bem ponderados, bem colocados, que transcende aquela questão do achismo, né, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não, muito pelo contrário, sempre defendendo, sempre promovendo. Na questão migratória, então, que eu posso falar com muito carinho, desde o do início do seu papado, a sua primeira viagem foi para Lampedusa. Lampedusa, e foi por uma questão migratória de refúgio, certo? Todos os documentos dele, seja as encíclicas, sejam as mensagens, sejam as exortações, todas elas são de uma riqueza muito grande. A catequese do Papa Francisco, que eram as quartas-feiras, quem acompanhar, tem um segmento das catequeses de Francisco sobre oração, que são maravilhosas. Se lançasse em livro, eu compraria e degustaria aquilo como grandes aulas magnas, assim, sobre a questão da oração, da espiritualidade e tudo. E sobre as questões do mundo, Francisco se posicionou de formas assim contundentes, sabe? Existem sim aquelas pessoas que dizem não gostava de Francisco e tal, tudo, mas sempre sobre um viés do que os outros disseram. As pessoas que tiveram, de fato, criaram uma proximidade com Francisco, ouviram o Papa Francisco, prestaram atenção nas falas dele, não tem como não gostar dele, não tem como agradecer a Deus por termos vivido nos tempos de Francisco, certo? E uma coisa importante que tu traz, Pablo, a gente falou dessa perspectiva de gostar, ponto, ok? Isso. Mas também, mesmo quem não gostou, respeitou.
por tudo isso que você acabou de falar, né? Por tudo isso que você acabou de falar. Eu queria retomar, nós acabamos de fazer uma entrevista com o Frei Wilson Dallagnol. O Frei Wilson, ele é coordenador da Pastoral da Terra, né? Ele também é pároco na comunidade Nossa Senhora Navegante de Tramandaí, é professor na STEF, em Porto Alegre. Eu já tinha ouvido o Frei Wilson em outros momentos, porque ele é um assessor comum, recorrente, nas formações dos profissionais que atuam em comunicação nos veículos de comunicação dos freis capuchinhos do Rio Grande do Sul, que tem rádios, tem jornais, tem enfim, né, tem editora. Fazemos, de tempos em tempos, formações que é para se alinhar com o editorial. Ele tem uma caminhada intelectual já de longa data, uma pessoa comprometida com tudo que ele busca como conhecimento, mas também inserido na prática. Então, a fala dele, né, o pensar dele, carrega também esse elemento de ser um intelectual, mas ser uma pessoa de pé no chão, e uma pessoa que está na realidade. Então, é magnífico. E o que eu queria dizer nessa perspectiva, nesse olhar da entrevista com ele, foi que ele trouxe a linha do tempo da igreja, né? Nós todos falamos muito do pontificado do Papa Francisco, porque é o pontificado que encerrou. Com a morte do Papa, encerra o pontificado. Ou seja, agora vem um novo pontificado, um novo olhar da igreja. Mas ele trouxe a linha do tempo de outros papas, né, historicamente, que trataram desses temas da ecologia, da sustentabilidade, da família, da misericórdia. E o que eu quero dizer com isso é que é interessante a gente olhar que as coisas não são novas. Elas são uma continuidade. Talvez a novidade seja o como se faz naquele tempo. Né? Isso, lembrando que são posicionamentos da igreja, independente desse padre ou daquele outro papa, são posicionamentos da igreja. É como tu disseste ali, o Papa Francisco colocou elementos a mais, ele argumentou de forma diferente, argumentou com os argumentos que estão aí, certo? Que são defendidos, que são, digamos assim, plasmados de alguma forma pelos teólogos, pelos grandes estudiosos e tal, porque nenhum papa escreve, por exemplo, uma encíclica ou até mesmo uma exortação sem consulta, sem fundamentação, porque tudo que a igreja fala, ela tem o posicionamento na Sagrada Escritura, no magistério da igreja, que são os documentos da igreja, e na tradição. Então, não é uma fala aleatória, não é uma coisa desconexa, certo? Então, nenhum papa, nenhuma autoridade da igreja, nem o próprio Frei Wilson vai fazer uma fala desconectada desses elementos, que seja a Sagrada Escritura, o magistério da igreja e a tradição. Aliás, eu não sabia, né? Isso Frei Wilson importante. É especialista no magistério da igreja. Ele fez uma especialização. Pelo amor de Deus, foi né? bem interessante. Então, assim, é pedagógica a fala dele ao fazer esse resgate do posicionamento dos outros papas, porque é um posicionamento da igreja. Bem interessante. Até sugiro às pessoas que não puderam acompanhar essa entrevista que deem uma olhadinha lá no site, em tuaradio.com.br. É uma entrevista longa, tem 20 minutos, mas é uma entrevista que vale a pena a gente acompanhar, porque dá uma diretriz. E sobre isso é o tema do programa de hoje, né, Pablo? Porque o Pablo, para quem não sabe, além de professor de carreira, uma vida dedicada ao ensino, né, como professor em sala de aula, então tem lugar de fala sobre educação, pedagogia, e também é coordenador dos Negros Missionários Escalabrinianos, mas já teve 1000 outras funções dessa mesma organização, e que é uma organização muito centrada e que dialoga muito com o fenômeno da migração, que foi um dos temas abordado por Francisco. Do pontificado. E eu vou aproveitar esse gancho, Ber, desculpa lhe cortar, né? Não, porque assim, o papado de Francisco para nós escalabrinianos, ou de modo geral para quem trabalha com a questão migratória e de refúgio, é ímpar. E para nós, e em específico a família escalabriniana, a gente tem, por exemplo, o papado dele começa em 2013. Em 2014, dia 1º de outubro de 2014, foi aprovado o nosso estatuto da nossa organização, nosso movimento, certo? No mesmo ano, 25 de outubro, a canonização, aliás, a beatificação de Madre Assunta. Depois, em 2016, o reconhecimento das virtudes do padre
José Marchetti, e ele se torna então venerável. E em 2022 a canonização de Scalabrini. Então, para nós scalabrinianos, não só nesse aspecto de reconhecimento dos nossos inspiradores, dos nossos fundadores, tem também que Papa Francisco lá desde 2014, 2013, mas 2014, ele vem numa crescente trabalhando a questão migratória de uma forma pedagógica e com metodologia. Porque nós temos na igreja, lá no último final de semana de setembro, o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, e o Papa Francisco não só fazia a mensagem, como todos os papas fazem, mensagem para isso, mensagem para aquilo, dia disso, dia daquilo, e ele fazia mensagens maravilhosas, mas também em quase todos os escritos dele, em todas as manifestações dele, sempre tinha ali um parágrafo, sempre tinha ali um elemento sobre a questão migratória. E para preparar o último final de semana de setembro, ao longo do ano ia preparando para cada mês uma mensagem, uma sensibilização e assim por diante em vista da questão migratória. E assim também o foi, Beverly, em outros elementos, em muitos outros elementos dentro da dinamicidade da vida comunitária, da vida eclesial. Que interessante isso, né? Então, nessa perspectiva que nós vamos conversar hoje aqui no programa, tem a ver com o futuro da igreja. Porque, Pablo, obviamente, a gente ainda está se despedindo do Papa Francisco. De ontem para hoje, a gente já sabe que tem alguns ritos que vão ser seguidos. Aliás, de ontem para hoje, o filme Conclave, que está disponível, estava no cinema, né? Agora está na plataforma, no Prime Video. As pessoas, né? Foi o filme mais assistido no Brasil de ontem para hoje, né? Certamente seria, mas entre a ficção e a realidade, temos nós no meio do caminho. E é disso que a gente vai falar, né? A gente vai falar de nós no meio do caminho, olhando para o futuro da igreja, mas não só como cristãos, olhando para o futuro da igreja, que é o futuro daquilo que acontece, porque o que acontece na igreja repercute em várias esferas da sociedade, querendo ou não, a gente aceitando, é isso. Até aqui tem sido assim, né, Pablo? Conforme os rumos da igreja se toma, algumas coisas acontecem nesse entorno e repercutem em todas as esferas da vida humana daquele tempo civilizatório. E é disso que a gente está falando, né? Olha, tem uma dimensão de Francisco e é uma dimensão dos papas, e que o próximo papa vai ter que ter uma sensibilidade muito grande, seja ele qual for, certo? Se vai ser um conservador, se vai ser um progressista, se vai ser um moderado, não importa. A questão, Bever, é de que tem que se crescer muito mais a questão ecumênica, certo? O diálogo nem precisa ser tão ecumênico, mas tem que ter um diálogo religioso muito grande. Por quê? Porque as crises que nós estamos vivendo no momento são crises mundiais. Não é crise do Ocidente, não é crise europeia, não é crise africana, não é crise americana, não é crise asiática, não é crise no Oriente Médio. É uma crise em todo o mundo. Logo, as religiões, elas têm uma força muito grande. E a Igreja Católica, no ano 2023, 2024, para 2025, mas aí mais especificamente 23, 24, teve um crescimento muito grande no mundo, certo? No mundo. E esse crescimento se dá também por conta da caminhada do Papa Francisco, obviamente. Então, creio eu de que a igreja tenha que, quem sou eu para dizer um tem que, né? Mas, enfim, no meu pensar, encontrar formas de dar uma continuidade nessa tônica, nesse jeito de ser do Papa Francisco. Não pode ser colocado um Papa nem que se anule frente aos grandes desafios do mundo, e muito menos que faça um papel de retroceder, tanto no interno da igreja, quanto na grande missão da igreja para com o mundo, certo? Lembrando sempre, gente, de que a proposta de Jesus Cristo não é uma proposta que, digamos assim, que seja só para dentro da igreja, só dentro da religião, não, você agora só vai rezar, não. A proposta de Jesus Cristo é dar testemunho, a proposta de Jesus Cristo é fraternidade universal. Se ela é universal, é para todos, então não pode deixar ninguém de fora. O próprio Jesus Cristo veio para salvar o homem e o homem todo. Então, essa caminhada da igreja, buscando a sua essência, buscando, digamos assim, o seu elemento de
ser profeta, sim, ser apóstolo também, equilibrar esses elementos. O ser profeta é saber denunciar, é saber manter a esperança. Veja bem, o Papa Francisco, no primeiro grande ano santo do milênio, porque o outro foi de transição, de 2000, coloca sob foco a esperança e peregrinos da esperança. Certo? Então, é um elemento muito a ser pensado e ser refletido, e que nós, quem é católico, tem que estar agora rezando, sim, agradecendo ao Papa Francisco, mas também pedindo as luzes do Espírito Santo para que os que são os eleitores, né, que são os cardeais, que logo mais serão chamados pelo Camerlengo, que é a autoridade que convoca os cardeais para isso, possam, de fato, discernir que igreja, não só que igreja temos, mas que igreja queremos e qual é a liderança que pode fazer frente a essa situação toda de mundo que a gente está falando. E não pode ser um Papa alinhado a isso, alinhado àquilo, àquele outro. Tem que ser um Papa se alinhado às premissas da própria igreja, que é justiça, que é a paz, que é amor, que é fraternidade universal, que é solidariedade, que o grande testemunho do Papa Francisco foi estar nas fronteiras humanas, do migrante ao idoso, das questões ecológicas às questões de paz. Então, temos que manter o ritmo de ter um Papa das fronteiras, e não um Papa de centro, ou um Papa lá, sabe Deus aonde se queira, algumas pessoas que ficam sonhando com algo que não deve existir. Pablo, tem uma questão que, na minha sincera leitura, assim, que talvez não seja a melhor leitura, mas é uma leitura possível, é também a importância da presença da Igreja Católica, que em alguns lugares do mundo, pelo esvaziamento das igrejas, poderá sofrer, inclusive, com a retirada de algumas igrejas, de alguns representantes religiosos dela. E o que eu quero trazer é a dimensão do serviço de pastoral. O serviço de pastoral, por exemplo, no Brasil, em outros lugares do mundo também, mas vou falar do Brasil, que é o nosso lugar, que é onde a gente conhece, a nossa comunidade, que se não fosse o serviço de pastoral, não fosse o serviço pastoral, nós não teríamos o desenvolvimento das cidades, dos bairros, e assim sucessivamente para gerar cidades desenvolvidas. Caxias do Sul é um exemplo disso, né? Se não fosse a presença, por exemplo, das comunidades, das ordens da Igreja Católica, podemos falar dos capuchinhos, podemos falar das Irmãs do Sagrado Coração de Maria e outras tantas ordens, das ordens que têm a ver com a educação. Não fossem esses, talvez a cidade tivesse uma outra configuração hoje. Não tenho medo de errar nisso. Esse é um elemento que muitas vezes a crítica ao cristianismo e ao cristianismo católico cai num vazio muito grande, Bev. É não reconhecer a grande contribuição do cristianismo ou das igrejas, de modo geral, cristãs, quanto a essa questão social, que vai de hospital a asilo, de escolas a centros de atendimentos disso ou daquilo, certo? Então, esse elemento que tu pontuas é um elemento que a gente tem que, como sociedade, reconhecer. Não é reconhecer para ficar bajulando, mas não, reconhecer de que se nós temos hoje nas nossas cidades estruturas como hospitais, escolas, etc e tal, tudo é porque em algum momento a igreja, através das suas estruturas, das suas formas de ser, foram se estabelecendo. Tem sim países, Bever, tipo Nicarágua e outros países, entende de que a igreja tem que dar uma recuada por contas históricas. E quem somos nós para julgar, como dizia o Papa Francisco? Quem sou eu para julgar? Mas aí tem que ter uma liderança, um Papa e as lideranças da igreja, porque depois, gente, quando se elege um Papa, existe toda uma remodelação dos cargos. Os cargos são colocados à disposição, os cardeais, os seus dicastérios e etc, etc, dentro da igreja tem que colocar à disposição, o novo Papa vai fazer todo o adornamento que é necessário ser feito. E assim acontece também pelo mundo. Mas a questão, Beber, que eu falava antes, é a questão do diálogo. Porque se há que se ter um diálogo com as lideranças de outras religiões, para somar esforços pela paz, pela justiça, para garantir a tranquilidade para que as pessoas possam viver de fato. Hoje nós temos países como Congo, Moçambique, Mianmar e tantos outros países no mundo, sem falar daqueles que estão em situações de guerra, como a Ucrânia e a própria Israel,
que tem que ter um diálogo também das lideranças. E lembrando de que ao eleger o Papa, está sendo eleito não só e tão somente um líder religioso da Igreja Católica, mas também um chefe de Estado, como tu falavas lá no início. É o chefe do Vaticano. O Vaticano ainda, e vai continuar por muito tempo, ainda tem um peso muito grande as falas do Papa. Quando um chefe de Estado critica o Papa, eventualmente não está criticando como líder religioso, está criticando como um chefe de Estado. Temos que saber também discernir esses elementos de crítica, certo? Quando você embasa teu ponto de vista, você está falando dele como chefe de Estado ou como chefe de religião. Hoje, muitas pessoas críticas ao Papa Francisco sequer têm conhecimento dele enquanto líder religioso, certo? O que ele pensa, os escritos dele, as falas dele e tal, tudo. Geralmente são pessoas embasadas nos 1000 filtros já colocados pelos veículos de comunicação que levam à grande massa determinadas informações do Papa. Mas leitura mesmo dos seus escritos, etc., o estudo, certo? É outro universo, E como dizia o Frei Wilson ali, né? Ter essa linha de que perpassa pelos outros papas, que vem de outros tempos e tal, tudo enriquece maior ainda a sua forma de avaliar e fazer o contraponto em relação ao papado. Bom, nós vamos fazer uma paradinha estratégica aqui, enquanto isso o Pablo vai tomar uma aguinha, né? Porque tem muito a ser falado sobre isso. Uma das questões que a gente volta depois do intervalo tem a ver também com nós falamos sobre a questão do serviço de pastoral, que depois inaugura, né, assistência social no Brasil, que em seguidinha inaugura responsabilidade social também, que vem com o setor privado. Olha quantas dimensões importantes, tem né? muitas dimensões. E além disso também tem essa questão do totalitarismo que avança mundo afora, né? Marcando um tempo também civilizatório e que na contramão vem esse diálogo da igreja, falando de misericórdia, de tolerância, de fraternidade. A gente vai entender um pouquinho também isso, né? Esse ponto e contraponto que a gente está vivendo aqui e o futuro da própria igreja. Mas antes do intervalo, Pablo, só deixa eu mencionar que a Cleusa Lolato está conosco, a Beatriz Tessari Vivan também, o Eliseu Pereira, o Barbosa está acompanhando aqui também, a Lorilei do Amaral, a Maria Salete do bairro Bela Vista, a Lili Paludo, que está lá em Paraí, acompanhando aqui o programa também, a Marinês de Souza Grazel, também acompanhando a gente aqui, a Vilma, do bairro Desvio Risso, o Tony Valim, da Criúva, que depois mandou um textinho aqui, eu vou ler, mas só para mencioná-lo aqui, a Ana Célia, também, que mencionou o filme Conclave, o Charles, que mandou um áudio. Então, vou segurar estes aqui para a gente retomar o intervalo, pode ser? Pode ser. Então, a gente faz o intervalo bem rapidinho, na sequência a gente já está de volta aqui com o Tá na Pauta de hoje. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. A Paróquia Imaculada Conceição dos Capuchinhos convida você para participar da Trezena de Santo Antônio, todas as terças-feiras às 8 horas da noite, até a festa de Santo Antônio, com bênção e distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio. Junte-se a nós neste momento de fé e oração. A Trezena também será transmitida pelo Facebook, @Capuchinhos Caxias. Participe, Trezena de Santo Antônio, direto da Paróquia Imaculada Conceição, Capuchinhos. 11h30. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 18 graus. O projeto Cartela do Bem vai completar 3 anos e mobiliza pessoas, escolas e empresas de várias cidades. Porém, se misturar com qualquer outro material, todo blister fica contaminado e se perde. Não coloque a campanha em risco. Separe só as cartelas de remédios vazias e descarte embalado em um saco amarrado em uma das 4 ecotendas em Caxias do Sul, que ficam nos estacionamentos dos supermercados Andreassa Kaiser, Bela Vista, Passeio Norte e na Igreja dos Capuchinhos. Nas ecotendas você pode descartar outros recicláveis, mas precisa ser separado das cartelas de remédios vazias. Esse projeto ajuda o Recanto da Compaixão Frei Salvador.
Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde, não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andreassa, tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Sortidos Orquídea, perfeito para compartilhar. O papo rende e o biscoito também. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11 horas 34 minutos, esse é o programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática, com oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. No WhatsApp, no aplicativo ou na agência, a Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Financiamento garantido para sua empresa, a RS Garante. Estamos aqui na conversa hoje, eu, Beverly Rocha, e Pablo Carlotto, que é professor, é coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos, e hoje a gente deu folga para o Gasparim, né? O Gasparim está em viagem, normalmente ele está conosco aqui também. Pablo, a Cecília Betim. Ah, grande Cecília, do Paraí. Ela diz: oi, Pablo, bem colocado. O Papa a favor dos menos favorecidos, lá ainda no primeiro bloco. E eu vou retomar com alguns ouvintes que participavam conosco aqui. O Tony Valim, escutando a entrevista com o Frei Wilson, ele mandou uma foto de uma plantinha que ele tem lá na Criúva, que ele deu um nome para ela. Ele disse o seguinte: essa planta é uma araucária, e ele deu um nome à araucária, chama-se Carmela. Ele plantou em homenagem a uma cachorrinha chamada Carmela, que era uma cachorrinha que foi cuidada por voluntários, e conta toda a história aqui, que estava com muitos problemas de saúde, né? E a metáfora que ele faz é o cuidado com a casa comum, que foi um dos temas do pontificado de Francisco, ou seja, qualquer coisa, mesmo que esteja fora, quando eu olho para a casa comum, ela passa a ser da minha casa, do meu lote, do meu terreno, do meu quintal. Então, ele faz essa dimensão, a questão do cuidado com a natureza, enfim, todos esses temas que a gente sabe e já foram muito bem falados. Além disso, tem a Ana Célia, que disse o seguinte: oi, família São Francisco. Ontem, né, assistimos em família o filme Conclave e vimos o que se passa por detrás de uma eleição de um Papa, né? Uma missão com muitos interesses, conflitos morais, a Igreja Católica desafiada a fazer a sua missão de evangelizar, menos política, né? Super indico a verem. Eu também acho um filme, assisti também ontem, e já estava na minha lista, tá? Não foi por causa do falecimento do Papa, eu ia assistir no domingo.
acabou que não deu. Assisti também ontem, mas eu acho que neste momento também é importante, Pablo, a gente fazer uma diferenciação entre o que é ficção, né? Sim. Do que aquilo, me parece... Que é a sétima arte e tal, tudo. Eu acho que o Pablo aqui tem mais lugar de fala, porque o Pablo esteve muitas vezes em Roma. Tem os últimos 3 papas, o Pablo esteve perto deles, Francisco. João Paulo II, o Bento XVI e o Francisco. Conhece Francisco várias vezes. Né? Conhece as nomenclaturas de um conclave, né? Até dá para dizer o que é mito e o que é verdade. Não sei se você assistiu o filme. Eu não assisti o filme, estou me resguardando de não assistir. Agora. Sabe por quê? Porque eu fico um pouco nervoso, porque há muita deturpação, certo? E o filme em si, ele tem o seu papel, obviamente. O que eu fico preocupado, é que tem muitas pessoas que assistem e tomam como uma verdade, entende? E não só tomam como uma verdade, reagem. E se tornam reativos a qualquer fala de papa, qualquer premissa de igreja. Porque tu viu o filme, tá lá no filme, tá posto, tá exposto. Uma pessoa que eu conheço disse assim, tu já assistiu Conclave, Pablo? Sim, depois dessa a igreja está nua, agora ninguém mais vai acreditar na igreja, porque a igreja não vende todo o ouro dela e não sei o quê. Mais um papa que vai ser sepultado num caixão de ouro. Eu disse, meu querido, você não está acompanhando o que está sendo comentado, o que está sendo dito. E até mesmo o que o Papa Francisco deixou como escrito, como deveria ser a questão do processo dele, né, de sepultamento e tal. Tudo. Então, veja bem, Beverly, eu sou fãzíssimo da sétima arte. Gosto, aprecio, de ficção a documentário. Mas eu fico preocupado que, às vezes, e por muitas vezes, tem pessoas que, desprovidas de um senso crítico ou desprovidas de conhecimento, simplesmente tomam como verdades. Tu viu? Foi filmado dentro do Vaticano. Não sei o quê. Eu disse, sim, eu já vi também filmagens de Marte, lá de dentro de Marte. Por quê? Porque tem que ver, Beverly, que existem hoje mecanismos e mecanismos. Por mais que se diga que o conclave foi assessorado por segmentos de dentro da igreja, ela tem a sua liberdade poética, ela tem a sua liberdade de ficção. Certo? Então, eu não vejo assim, quer assistir, assista, veja, mas olhe com os olhos críticos também, porque nem tudo é assim. Tem jogo de poder, tem questões que têm que ser delicadas a serem trabalhadas, tem, mas você não pode reduzir, é assim que acontece, sabe? Já está colocado no filme. Então, a partir desse conclave, Beverly, assim como muitas outras coisas, passarão a ser transmitidas 24 horas lá de dentro, com câmera escondida e coisa assim. Nem tudo é um BBB. Nem tudo deve ser dessa forma. Tanto é que a imprensa, né, hoje não é um veículo, são vários os veículos a divulgarem o que é mito, o que é verdade, com base no filme. Sim, ele tem uma ambientação. Aí cria conteúdo, cria, né, influencers que vão falar disso. Eu fui atrás do conclave e tal, no YouTube, e já sabia que tinha no Prime, né, no Prime e tal. Mas em cima, deixa eu dar uma olhada no YouTube. Aí tem assim, tem lá o nome do filme, tem lá e tal, mas depois quando tu entra no conteúdo, é um influencer fazendo a sua analogias, as suas comparações, os seus dados, seus achismos, etc e tal, que também é importante. É importante também a gente desvelar esse grande universo que está aí das pessoas que, com conhecimento ou não, se colocam a opinar sobre os assuntos. Mas igual, né, na série, eu sei que na série é uma pessoa bem sensata, obviamente eu suponho e sugiro que as pessoas sim assistam, mas assistam com este olhar. Aproveita e reveja um filme um pouquinho mais antigo, não tão antigo, que é Entre Dois Papas, que daí dá uma equilibrada, dá uma humanizada no processo ali, sabe, de você entender como é que é uma escolha de papa. E que fica para todos nós uma grande incógnita, porque é uma zona também de mistérios, de, meu Deus, deve ser assim, a portas fechadas, só quando sai a fumacinha branca, cria-se todo aquele mistério, toda aquela questão ali, né? Quem será que vai sair? Agora começam as listas dos futuros papáveis, quem poderia ser? Alguém tem que ser alinhado a fulano, tem que ser não sei o quê, e que não seja lá daquela tendência, daquele outro. Santo Deus, deixem o Espírito Santo agir, não amarrem as asas do Espírito Santo, pelo amor de Deus. Como bom católico, hoje nós temos que nos colocar em oração e rezar para que o Espírito Santo conduza. Ele sempre conduz.
11h41. Lembrar que o conclave nem começou, né? Nós estamos no processo de despedida de um papa importante, né? Todos os papas são importantes. É hora ainda de celebrar os feitos dele, trazer a memória. De repente seja uma oportunidade única para muitas pessoas conhecerem o Papa Francisco, do papado. E hoje nós temos a possibilidade, Beverly, de um Google, fazendo propaganda do Google, de um buscador qualquer ali, e hoje dá para fazer até falando, né? Papa Francisco e as crianças, Papa Francisco e os idosos, Papa Francisco e os doentes. A própria inteligência artificial vai colocar ali elementos incríveis, fazendo síntese disso. E os documentos do Papa Francisco? Vai ter uma síntese ali dos documentos. Então, que seja também um momento de a gente ter conhecimento, buscar. É possível. Hoje, dá uma pausa nos teus videozinhos, da tua timeline ali, seja de qual for o aplicativo, dá um descanso pro tigrinho e vai lá e pesquisa um pouquinho mais sobre o Papa Francisco. Nossa geração ainda vai agradecer, Beverly, no futuro, dizendo essa frase aqui: eu vivi nos tempos de Francisco. Pablo, vou te pedir para você colocar o fone, ou pelo menos do ladinho assim do ouvido, para você escutar o áudio do Charles. Ok. O Charles mandou um recadinho para a gente aqui, em áudio eu vou rodar agora. Charles, bom dia. Viamão. Bom dia, Beverly. Pablo. Bom dia. Que honra participar do programa de vocês. Uma terça-feira abençoada a todos nós. O Papa pregou a humildade, né? Assim como Jesus Cristo também pregou a humildade e a simplicidade. Isso é o que vale. Isso também não importa a religião, né? Todos deviam seguir essa linha. A simplicidade e a humildade. Abraço a todos vocês, um beijão no coração de todos. Valeu! Valeu, Charles. Aliás, o Charles traz para a luz aqui mais uma vez um assunto que eu tinha deixado meio que engatado, e eu quero retomar agora com esse gancho dele aqui, que é um avanço do totalitarismo que é expresso na política, na economia, nas relações... Nas práticas comerciais. E também nas religiões. Olha, há uma proliferação de novas religiões, Pablo, que elas expressam também esse totalitarismo, que é uma marca civilizatória, né? Nós já passamos historicamente por momentos totalitaristas e a gente eu olho, né, para esses momentos históricos com um certo pavor, porque não combina com o tempo atual. Por quê? O tempo atual é da rapidez da digital, né, da rede social, que potencializa tudo, amplifica tudo. Veja, se nós tivéssemos uma era totalitarista agora, dentro desse novo contexto, as repercussões seriam graves, né? Porque não combina com este tempo. É um tempo que combina o quê? O diálogo, né? A liberdade de expressão. Veja, são coisas que parece que são dicotômicas, né? Exato, e isso traz digamos assim, uma necessidade muito grande, Beverly, de termos lideranças, não só religiosas, mas também políticas, econômicas e tal, tudo que sejam contundentes, que de fato deixem claro a que vieram, certo? E aí é necessário a gente ter um discernimento muito grande em quem apoiar, em quem gastar as nossas fichas, em quem apostar as nossas energias humanas e até mesmo afetivas, muitas vezes, porque às vezes tem pessoas que criam um afeto tão grande lá com uma liderança dessa e esquecem os afetos que estão à sua volta. E criam desafetos à sua volta por causa desse afeto muito profundo àquelas lutas. Mas eu gostaria de... Fanatismo. Fanatismo, né? E o fanatismo que vem com um profundo fundamentalismo e que daí passa a ser como se fosse uma bomba atômica social, certo? Para agregar pessoas, para discriminar pessoas, para aniquilar pessoas. Beverly, a gente não pode esquecer de que Francisco, o Bergoglio, é o primeiro papa jesuíta. É o primeiro papa que se ousa colocar o título de Francisco. Olha, desde São Francisco de Assis até Bergoglio, nós não tivemos nenhum papa que ousasse levantar, dizer assim, meu nome vai ser Francisco. Veja bem, para quem conhece os jesuítas, para quem conhece o franciscanismo no mundo, a figura de São Francisco e o franciscanismo, ele foi muito audaz. E eu digo mais, ele correspondeu. Ele correspondeu tanto à questão dos jesuítas, porque os jesuítas são muito intelectuais. O que eles escrevem tem que estar
ponto a ponto muito bem alinhado, muito bem pensado, muito bem articulado. E quem teve esse olhar sobre o Papado de Francisco percebe de que ele foi jesuíta nos seus escritos. Mas no conteúdo dos escritos, na sua forma de agir, nas suas defesas, no seu se colocar, ele foi franciscano, certo? E por ter sido franciscano e por ter sido jesuíta, ele foi evangélico, certo? Então nós não podemos condenar Francisco, nem o Papado de Francisco, sem antes avaliar, condenar ou avaliar ou salvar, etc. Tal, sem antes ponderar de que ele era um jesuíta, primeiro Papa jesuíta, o primeiro a se colocar como Francisco, desde o seu primeiro ato, aquele primeiro momento, Beverly, de que ele não aceitou a cruz de ouro, mas permaneceu com a cruz de prata, ou não aceitar as vestes vermelhas e todas cheias de, né, e tal, tudo de papa mesmo, ou não aceitar viver no palácio, mas foi lá viver junto aonde são hospedados os outros padres, os outros cardeais, enfim, que estão a serviço ou de passagem pelo Vaticano. Então, existem muitos elementos de Francisco que a gente tem que dar uma degustada, sabe? Até mesmo como um elemento intelectual, para que você possa dizer assim, olha, eu fecho o Papado de Francisco, mas entendendo porque eu fui em busca para entender. E não se satisfazer com um videozinho de internet, com uma fala de um influencer ou de outro, ou um editorial de um jornal ou outro, ou uma brincadeira qualquer de um político ou outro fazendo videozinho com inteligência artificial e tal, tudo. Não somos e não nos realizamos quando a gente fica na superfície das coisas. 11h49, a Marta Angeletti, a Martita, mora no bairro Madureira, ela mandou um cardzinho muito bonito aqui da imagem do Papa. A Martita devia ter o cartão fidelidade de fã do programa, né? Ela é queridaça aqui, nossa, eu amo muito ela. Ela diz o seguinte, que tem ela e outros, né? Sim, tem por isso que já disse, tem que fazer uma lista ali. Né? Isso aí. Ela coloca que Papa Francisco, a verdadeira força do cristão é o amor. E na imagem dessa frase tem o Papa Francisco ao lado de Jesus, caminhando de costas rumo ao horizonte, né? Uma imagem muito bonita. E ela diz o seguinte... Sempre... Essa imagem, o coração é em formato do globo terrestre? Não é. Não? Porque tem uma imagem assim feita pelo Ricciuto. É um italiano radicado no Brasil e que faz pinturas maravilhosas voltadas ao mundo sacro. Não é. É uma outra, mas é muito, muito bonita aqui, Pablo. Eu vou te mandar aqui, daí o Pablito já vai acompanhar também. Mas a reflexão que ela faz é sempre aprendendo com o professor Pablo, diz ela. Olha, querida. Que bonito, né? Uhum. E além disso, tem aqui o Ademar Roberto Sebem, do bairro Cinquentenário, diz, olha, bom dia. É bem oportuno no programa de hoje com o Pablo, esbanjando conhecimento e didatismo. Obrigado. E aí ele coloca aqui uma cópia, né? Uma fotografia que ele fez da capa da revista Rolling Stones, que tem o Papa Francisco, sim. né? A Revolução do Papa. Como o Francisco está mudando o mundo. E aí ele coloca que o Papa Francisco é pop, né? Foi capa da prestigiada revista Rolling Stone em fevereiro de 2014. Ele dialogou com muitas correntes que não eram as correntes tradicionais de um Papa, né? Exato. E outra coisa, Beve, ele mexeu em situações da igreja que quem é de igreja mesmo sabe muito bem que ele foi muito audaz. Foi o primeiro Papa, depois de muito tempo, a afastar cardeais. Foi o Papa que afastou bispos. Foi o Papa que afastou muitos padres. Então tem esses padres por aí que odeiam o Papa Francisco por conta disso, certo? Combateu a pedofilia, né? É o Papa que não só combateu a pedofilia, ele colocou no Código Canônico essa questão da pedofilia, entende? Porque uma coisa é ficar falando, outra coisa é ficar, eu sou contra. Outra postura é você dizer, não, a partir de agora vai ter um elemento de lei interna da igreja em que o padre, papa, bispo, seja de qual for o tempo, será julgado porque tem um elemento de lei, certo? Outra coisa que ele colocou também, o Papa Francisco, e que tem muitos líderes religiosos, muitos donos de empresas ligadas à Igreja Católica, tipo rede de TV, rede de rádio, jornais, etc., tal, pelo mundo afora, que querem o Papa, e até fundadores e organizações. O Papa colocou uma regra que ninguém pode ficar num cargo por mais de 10 anos.
quando tinha gente dessas organizações que faziam 40 anos e que passavam a liderança para a família, para o membro da família, certo? E o Papa Francisco cortou isso. Então, teve me lembro se é um bispo, um arcebispo da Alemanha, que desviou dinheiro e construiu um palácio, e o Papa Francisco foi lá, tirou o palácio e tirou também o cargo dele, tirou a coisa. Então, veja bem, Beverly, quando você, como um líder religioso, eu estou falando interna da igreja, tenta organizar a casa, faz a casa organizada e tal, tudo, tem que ter um sucessor alinhado a essa proposta, porque senão haverá um retrocesso. Um dos grandes desafios do Papa Francisco, desde o início do seu papado, era organizar a cúria romana. E isso tem um reflexo em todas as cúrias. A cúria diocesana, a cúria metropolitana, e assim por diante. E aí tem muitas pessoas, Barry, muitas famílias pelo mundo afora que viviam dessas cúrias. Porque administravam, porque era um negócio quase de família, embora fosse da igreja. E o Papa Francisco cortou as asinhas de muita gente. Então tem muita gente poderosa por ali, ligada ou não à igreja, que por conta desses elementos do Papa Francisco, queriam a pele dele, certo? E ele mexeu em muitas outras coisas estruturais. E que vai fazer um bem para a igreja muito depois. Tem pessoas que criticam a igreja por determinadas coisas, principalmente pela questão dos bens materiais, mas são justamente essas pessoas que não seguem, não acompanham. Por exemplo, o Papa foi muito criticado quando ganhou uma Lamborghini. Mal sabe essas pessoas que na mesma temporada, na mesma época, ele leiloou e o dinheiro foi para obras sociais. Por que você não acompanha todo o fato? Por que tu fica só no enunciado? Aí eu volto àquele argumento. Bever, hoje, não só na questão de religião, questão de igreja, também na questão política, na questão social, na questão de visão de mundo e tal, tudo, a gente aposta as nossas energias em coisas que a gente não compreendeu, que a gente não buscou aprofundamento, que a gente não entendeu bem quais as razões, e depois fica se perguntando por que lá pelas tantas na vida surge um vazio existencial muito grande. Pablo, tem aqui o recadinho da Estela, do bairro Rosário. Ela diz o seguinte: oi, Pablo, assisti Conclave e ontem assisti ao filme Dois Papas. Opa! Gostei desse último e sobre o primeiro achei interessante, mas temos que saber distinguir o que é realidade e o que não é. Fiquei triste com a passagem do Papa Francisco, ele me tocava muito da maneira como falava, suas palavras sempre assertivas. Um abraço. E aqui a Estela traz algo que talvez a gente precise também olhar com mais calma e com profundidade, Pablo, porque a gente está falando desse carisma do Papa Francisco que eu posso dizer, sem medo de errar também, que segue uma linha de um carisma franciscano. Se a gente olhar, se debruçar sobre a vida, a obra, o legado de São Francisco, tinha um carisma de fraternidade, de proximidade. Eu não vou dizer simpatia. Até mesmo a questão ecológica. Sim, mas eu nem estou falando disso. Eu estou falando dessa proximidade entre pessoas, que é uma demanda do nosso tempo, Pablo. É uma demanda, nós estamos todos órfãos de sermos olhados, de sermos afagados. Essa fraternidade mesmo que ele usou nos seus documentos e que ele expressava dessa maneira no jeito de ser, né? Então, esse carisma franciscano expresso nessas relações de proximidade, disso que eu estou falando. E nessa perspectiva, a gente pode também pensar qual deverá ser o futuro, porque a gente está falando também de intolerância. Eu falei de totalitarismo, mas também é um tempo de intolerância. A gente não aceita o diferente, não dialoga com as diferenças, tem certezas absolutas. Fascismo, vamos dizer o nome correto, fascismo, entende? Nós estamos vivendo o período que nós estamos vivendo hoje, salvo as proporções, porque temos elementos que na época não tinha, nós estamos vivendo entre a segunda década do século passado, 1920 a 1930, certo? Prontos para... E o pior é que nós estamos vivendo também aquele sentimento, só vai melhorar depois que tivermos uma guerra. Como assim? Só vai melhorar depois que tivermos uma guerra? Agora todo mundo... Eu vou usar o termo, Bever, porque tem que ser dito. Lá na década de 1920, perto de 1930, o mundo todo dizia, temos que estar alinhado ao Hitler.
Agora nós não estamos vivendo, temos que estar alinhados ao Trump, agora nós temos que escolher o prefeito ligado ao Trump, agora temos que escolher o governador ligado ao Trump, agora temos que escolher o presidente ligado ao Trump, agora temos que escolher o Papa ligado ao Trump. Mas que idiotice é essa? Certo? Eu fico com o sangue fervendo. Sabe por quê? Porque nenhum momento da história foi benéfico quando as lideranças do mundo tentaram se alinhar a uma única liderança. Certo? O mundo é multicultural, você não pode passar a régua. A gente não pode agora viver 4 anos, Bever, seguindo uma coisa. Nós não estamos, o planeta não é uma nave espacial, entende? Jogada no universo que você tem que seguir o capitão, certo? Nós podemos viver de formas diferentes em diferentes lugares do planeta, conquanto que preservemos direitos, conquanto que preservemos a justiça, a paz, a harmonia, a fraternidade. Agora, se uma liderança do mundo te coloca na tua cabeça intranquilidade, insegurança e medo, até mesmo do vizinho, medo até mesmo de quem dorme contigo, vale-me Deus, você está escolhendo liderança errada. Você nasceu para a paz, você nasceu para o amor, você nasceu para a tranquilidade, você nasceu para estar garantido para você realizar o teu potencial humano. Agora, você fica seguindo pessoas, seguindo tendências, seguindo influencers, seguindo isso que te coloca em segurança, que te coloca medo, que te coloca incerteza. Tu está fazendo uma escolha muito errada. Não é liderança. Isso não é liderança. Liderança é quem te promove. Liderança é quem te leva do ponto A ao ponto B e no percurso garante a segurança, garante a qualidade de vida, garante isso. Do contrário, não é liderança. Não vamos chamar de liderança, nem de mito. Certo? Por quê? Porque a razão da nossa vida não é a arma. A razão da nossa vida não é o mal do outro. Você não pode se sentir bem porque o outro está mal. Pablo, a gente está encerrando o programa, são 11h58, a Estelinha do bairro Rosário, ela voltou a escrever aqui, disse, olha, é muito bom ouvir o Pablo, maravilhoso, e sabe falar abertamente. Pablo, o tema do programa de hoje era a gente dialogar um pouquinho, a gente fez isso, mas com um olhar sobre o futuro da igreja, né, a partir de agora, com o fim do papado de Francisco, e eu quero te perguntar, para fechar, assim, palavras sucintas de tudo que você falou, quais as expectativas para esse futuro, Paulo? O protagonismo da Igreja Católica, Beber, sempre tem que ser a justiça, a paz, o amor, a fraternidade, a solidariedade. Colocamos aí agora a ecologia, sabe? Que é o bem comum. Fora disso, não há igreja. Entende? Igreja de sacristia, igreja somente de altar. O altar é o sacrifício. O altar é a missa. Mas a missa que te leva a uma missão. A oração é porque ela veio de uma ação e ela te leva a uma outra ação. A oração só que não esteja ligado à tua própria vida, à tua existência, que não celebra, que não comemora e que não te aproxima de Deus por causa da tua vida, não existe esse tipo de oração. Isso aí é perda de tempo. E isso só serve àqueles que querem dominar. Aqueles que querem dominar. Se a oração tua não te promove, se você vai à missa, mas não é para presenciar o sacrifício de Cristo e entender que esse sacrifício era para promover o humano, há pouco tempo, Bever, nós estávamos dizendo, foi por mim, foi por nós que ele morreu na cruz. Não, ele morreu na cruz porque levaram ele para a cruz. Jesus ressuscitou por nós. Por quê? Porque a vida está em primeiro lugar. O primeiro conceito de Deus na Bíblia é Deus é criador porque ele é vida. Então, nós só estamos associados a Deus quando nós promovermos a vida, quando nós estivermos do lado da vida. E a vida, olha, expressão do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Todos, 3 vezes, todos, a vida, a fraternidade, o que for, todos. Obrigada, Pablo, um abraço, até semana que vem. Obrigado. Gente, eu vou ficando por aqui, né? Esse programa fica por aqui, armazenado disponível em vídeos no Facebook.